Eu queria falar para vocês um pouquinho agora sobre a diferença de mediação empresarial e mediação familiar. Especificamente desses dois tipos ou duas áreas de mediação. É óbvio que existe a mediação comunitária, a mediação escolar, enfim, outros tipos, outras abordagens de mediação. Mas eu queria focar especificamente agora a respeito da mediação familiar de um lado e da mediação empresarial de outro. E o primeiro ponto que eu trago para vocês de fato, existe uma mediação familiar de um lado e uma mediação empresarial do outro? Essa separação, essa dicotomia, ela faz sentido? Aqui eu trago inclusive uma pergunta. Muitas pessoas mesmo, com quem eu converso, pessoas da área, mediadores experientes, ou clientes ou advogados, eles realmente entendem que seriam duas mediações diferentes. Há quem diga que não, que essa separação da matéria não influencia na mediação em si. Você pode ter uma mediação familiar porque a matéria é direito de família ou relações familiares. E você tem uma mediação empresarial porque o que está sendo discutido é um direito empresarial. Ou seja, a matéria varia, mas a mediação ela seria a mesma. Há quem diga que não, que a própria mediação ela acaba sendo contaminada ou influenciada, quem sabe seja uma palavra melhor, pelo próprio direito, modificando a própria estrutura da mediação. Ok, não sei se é tão importante saber isso, mas o fato é que muitas pessoas percebem como sendo coisas muito diferentes e por isso elas esperam mediadores diferentes, com abordagens diferentes e mais do que isso, elas esperam abordagens de mediação diferentes. Uma mediação empresarial, ela tem um viés mais resolutivo. O drive das pessoas tende a ser um drive de maior eficiência, de maior custo-benefício, de maior estratégia. A mediação ela está toda envolta num campo de estratégia negocial, com os advogados milimetricamente pensando o que vai ser dito ou o que não vai ser dito, tentando captar o que vai ser colocado ou deixar de ser colocado pela outra parte. A mediação empresarial, na prática, ela acaba sendo muitas vezes uma forma de você avaliar a sua posição e a posição do outro. Ou seja, o processo de mediação ele acaba sendo um choque de forças. E o bom mediador é aquele mediador que ajuda as partes ou dá segurança para as partes apresentarem os seus argumentos, ampliarem as suas opções de uma maneira extremamente negocial e empresarial. Pensa num bom mediador negocial, vão vir à cabeça alguns mediadores, alguns poucos. Eu posso dar um exemplo para você de um famoso que é o William Ury, alguém que você pode pensar como sendo um mediador que pode ajudar a sua empresa com um grande processo envolvendo uma outra empresa a chegar a algum tipo de solução. Inclusive, recentemente, uma grande amiga minha, ela veio perguntar sobre quem é que dá curso de mediação empresarial, porque na mediação empresarial é diferente das outras mediações. Ou seja, existe uma postura, existe um currículo desse mediador, existe um standard, existe uma linguagem muito própria desse mediador que é aplicada ao mundo dos negócios. Essa, pelo menos, é a visão que se tem por aí. E a pergunta que eu faço e jogo para vocês é: será que essa visão ela realmente funciona na prática? Sim ou não? Se a gente chegar à conclusão de que sim, de que funciona na prática, então a gente vai colocar a mediação empresarial como sendo de fato algo voltado a panoramas estratégicos, a conseguir entender as posições das partes, a ter um processo eficiente que resolve o problema. Resolve o problema, a questão. É uma lente para os conflitos como sendo um problema a serem eliminados. Perceba que nisso existe um conceito, existe um olhar. Vamos resolver essa questão
usando a mediação, porque é um procedimento que tem um bom custo, porque o mediador ele sabe ajudar a gente a medir as nossas posições e ele vai facilitar com que a gente chegue numa composição. Eu quero isso. Porém, não se pode esquecer que para se chegar nisso existe um conceito por trás, e esse conceito é o regramento e os nortes do procedimento. Portanto, o mediador ele vai ter esse foco e esse olhar. E fica uma pergunta: será que as partes envolvidas elas não vão ter muitas vezes uma sensação de que elas queriam falar mais, de que elas queriam ter mais abertura, de que elas queriam poder expor mais? Será que quando o mediador vem, ele coloca todos os norteadores, ele vem com essa posição tão formal de resolvedor e solução do problema dos outros, será que ele não pode estar influenciando diretamente na percepção daquelas pessoas ou daquele relacionamento? São perguntas que, por exemplo, o Folger faz. São perguntas que outros mediadores fazem, são perguntas que eu me faço. Será que um mediador empresarial ele tem toda essa postura e isso torna ele mais qualificado para resolver as questões empresariais? É uma pergunta realmente para se pensar. Assim como uma percepção, às vezes, eu não sei se ela é a mais certa também, de que o mediador de família é alguém que tem uma baita paciência e que vai deixar as pessoas e as famílias, os casais ou os divorciandos, conversando livremente, falando livremente. Será que realmente é isso? Uma mediação como a mediação familiar é uma mediação onde é mais simples, menos formal, menos pomposa. O mediador de família é aquela pessoa que vem de uma área de terapia de família, mais bonzinho, mais baratinho. E o mediador empresarial é o grande mediador, o grande solucionador das negociações. Será que não existe um perigo muito grande nessa visão? Será que a gente não está confundindo as coisas? Será realmente que a mediação ela é mediação independentemente da sua área? Será que as pessoas realmente elas não estão procurando um espaço para poderem conversar, poderem se abrir? Será que o mediador, esses muitos mediadores que estão surgindo, será que eles não têm uma vontade muito grande de resolver o problema dos outros? E seria interessante pensar em refrear um pouco essa vontade de resolver o problema dos outros e realmente permitir que os outros pudessem conversar e compreender a sua função como sendo um agente que atua no campo, dando às pessoas esse espaço, compreendendo de fato a visão de mundo de cada um, ou o drive de cada um, mas dando esse espaço. Será que a gente precisa colocar essa diferença tão evidente que tem sido colocada de mediação empresarial para um lado e familiar para o outro? Eu trago esses pontos e hoje muito mais, acho que do que uma resposta, eu trago para você uma pergunta e uma reflexão. Eu não tenho as respostas prontas para isso, mas eu realmente gostaria que as pessoas utilizassem a mediação no sentido de terem um espaço de encontro, um espaço de conversa, e que se for uma mediação, uma matéria empresarial, as pessoas realmente possam aproveitar daquele momento atingindo as suas metas, e que numa mediação familiar as pessoas também possam trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções com abertura, mas sem essa dicotomia que começou a se formar no mercado, como uma sendo mais gloriosa do que a outra, ou vice-versa. Ou se nada disso existir, na sua percepção, que bom, é porque esses assuntos eles não chegaram para você, ou você não os vê dessa forma. Então fica aqui um abraço e até o próximo vídeo.